Amigos queridos, busquemos nesta hora o silêncio íntimo, a serenidade dos nossos sentimentos, para buscarmos as sintonias felizes dos Espíritos amantíssimos que em nome de Jesus estão conosco, que vieram nos trazer alvissareiras esperanças, reconforto íntimo, vieram estimular em nosso pensamento que o bem é o caminho seguro para a felicidade de todos nós, que estejamos contentes e confiantes na justiça impecável de Deus, em favor de todos nós. Que juntos, Senhor, possamos estar confiantes na presença honrada dos benfeitores espirituais, a trazer-nos intuições sábias e misericordiosas. E juntos, Senhor, unificarmos os nossos ideais de aprender a servir em Seu nome, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, e guarda-nos em Sua paz, hoje e sempre. E que assim seja, Mestre. Do livro Boa Nova, capítulo 6, Fidelidade a Deus. Diz Jesus a Tiago: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Esse trecho a gente precisa ter uma reflexão de entender o que é mesmo a verdade, o que é mesmo o reino de Deus na nossa consciência e quais são os caminhos que a lei divina nos concede para chegarmos à perfeição, que não são caminhos plácidos, não são caminhos de contemplação e beatitude, são caminhos de grandes lutas íntimas, e é isso que nós precisamos ter claro para nós. E eu trouxe uma lição do livro que está no Reformador, 1940, é uma mensagem de Emmanuel, que fala comungar com Deus. O que será que é comungar com Deus? O que é estar com Deus? Porque comungar significa aceitar, anuir, concordar, se identificar plenamente com aquelas ideias, com aquela doutrina, com aquela filosofia. E Emmanuel começa dizendo assim, então, sobre o nome do capítulo, que é Fidelidade a Deus. Ele diz: a fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Então, comungar com Deus significa estar expandido em nós leis divinas. Por isso que são virtudes. As virtudes nos fazem mais fiéis a Deus. Ora, aquele onde prevalece as dificuldades, ele teve, estamos nesse momento de dificuldade de entender e sentir como a lei chega para nós
E quanto é benéfico nós sermos, muitas vezes, reprimidos das nossas más tendências através de provas. Quanto é benéfico para nós uma situação, entre aspas, dolorosa, mas que vai trazer para nós a resultante de um melhor sentimento. E quando nós tivermos esse entendimento, seremos dóceis e seremos mais pacificados. Então, Jó foi fiel a Deus quando afirmou no torvelinho do sofrimento, porque esse é o momento, ser fiel a Deus quando está tudo maravilhoso, mas no torvelinho do sofrimento, Jó disse: ainda que me mate, nele confiarei, em Deus. No momento mais agudo dos seus testemunhos. Jesus comungou de modo perfeito com o amor de Deus quando acentuou: eu e meu Pai somos um. Isso é comunhão. Quando estamos diante de Jesus, que para nós representa a lei divina. Jesus é a lei de Deus para nós manifestada viva. A fidelidade precede a comunhão. A comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e toda a misericórdia. Então, quando que nós nos sentimos fiéis? Quando aquele conteúdo divino for inabalável em nós. Podemos estar passando situações felizes ou situações tormentosas, mas aquilo é inabalável em nós. Isto é a fidelidade. É muito importante que, quando Jesus disse eu e o Pai somos um, nós possamos entender que sob que aspecto é inabalável a lei de Deus em mim, sob que aspecto? Que eu digo, olha, pode acontecer tudo, passar por sofrimento, perda de entes queridos, miséria material, tormentos íntimos, que isto é inabalável em mim. Por exemplo, que somos espíritos em breves experiências terrenas. Isso precisa ser inabalável em nós. Somos espíritos em experiências terrenas e não somos encarnados em personalidades buscando expressões espirituais. A nossa origem, né, é divina e tudo que nos acontece é para o melhor, mas para isso precisa ter dentro de nós uma convicção inabalável, porque quando isto for inabalável, nós não teremos indignação, não teremos senso de injustiça, saberemos que o mal foi criado por nós mesmos e não por Deus. E o que em mim eu preciso rever para que o mal não permaneça nos meus hábitos? Essa é a revolução. Diz aqui, as lutas do mundo representam a sagrada oportunidade oferecida ao homem para ser perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram leais no pouco, é concedido o muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Então, olha só, amigos, leais no pouco, ou seja, nós estamos falando que aquilo que eu já sinto que é a verdade e sou coerente é fidelidade a Deus ou às leis, são sinônimos. Aquilo que eu já sou coerente entre o que sei e o que vivo. Agora, a infidelidade é aquilo que sei e não busco viver. Aí já é uma incoerência. E o que os espíritos estão nos sugerindo é que, doravante, nós sejamos coerentes com o que sabemos. Vivermos o que já sentimos que é o melhor para nós. Isso é o exercício da felicidade verdadeira do espírito, que vai gerar a fidelidade às leis. Então ele faz uma definição aqui, Emmanuel, bem interessante, que ele diz assim: fidelidade, pois, é compreensão do dever.
Então, aquele que já tem claro os seus deveres, que os cumpre com todo empenho, com todos os obstáculos, vencendo todas as dificuldades do caminho, esse está realmente construindo a coerência. Porque essa fidelidade que Emmanuel fala é sinônimo de coerência. Então, comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Então, a comunhão com Deus, ou seja, essa aceitação plena, que é a comunhão, é a vivência plena sobre o pouco que sabemos, é a fidelidade a Deus. Olha que interessante. Diz, olha, você é fiel a Deus? Do pouco que eu já sei e vivo, sob esse aspecto, eu sou fiel a Deus. E se o pouco que eu sei, eu vivo sob esse aspecto, eu tenho fé. E sobre o que eu sei, vivo e tenho fé, é nisso que eu construo as obras da fé. E é nesta obra que está a comunhão com o Pai. Porque nas atitudes de identificação com a verdade de Deus é que nossas obras se sedimentam. Precisa fazer um sentido isso para nós. Fidelidade é compreensão do dever, comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados, não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no reconhecimento da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Quer dizer, qual é o lastro, qual é a bagagem que nós vamos dizer, olha, sob esse aspecto eu ergui a minha obra. Qual é a bagagem? Aquilo que aqui está dizendo certidão de trabalho. O que é que vai certificar que eu sou hoje ou seremos nós os trabalhadores da vinha do Senhor? Aqueles que confiam na vontade de Deus, que desenvolvem deveres morais e responsabilidades adquiridas e que, portanto, estruturaram a fé. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no reconhecimento da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo, é indispensável e imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual. Vamos voltar a Tiago, quando o seu amigo de Corazim disse, mas Deus deveria deixar-nos todos felizes, deveria ser só uma adoração. E quando Tiago hesitou, e depois Jesus o esclareceu, de que a luta no caminho era proporcional aos ombros do trabalhador, que a outorga de responsabilidades maiores era para ombros fortes, estruturados na fé. E nós outros recebemos uma carga mínima de provas que elas são plenamente passíveis de serem superadas porque é na proporção do nosso estado evolutivo. Esse é o reino de Deus, amigos. Não é uma beatitude contemplativa, é uma luta íntima. As lutas do mundo, diz Emmanuel, representam a sagrada oportunidade oferecida ao homem para ser perfeitamente fiel ao Criador. Então, ele coloca as provas, as lutas, como sendo o caminho de representar a fidelidade a Deus. O caminho é o trabalho, é o cumprimento do dever. Aos que se mostram nesta luta árdua, sem revolta, estão mais próximos da comunhão com Deus. E diz Emmanuel, existiram muitos homens de vida interior iluminada que podem ter sido mais ou menos fiéis, porém só Jesus pôde apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai que está nos céus. Porque ontem nós falamos que os nossos mais nobres sentimentos, eles vão formar entre eu e o mundo uma lente, um filtro através do qual eu interpreto a realidade.
Agora, Jesus, qual era o filtro de Jesus? A lei divina. Porque ele era a expressão máxima do amor. E por isso que nos ofereceu partes relativas da grande verdade universal que é possível para a gente vivenciar. Sua exemplificação foi em todas as circunstâncias a do Filho de Deus na posse de todos os direitos divinos. É justo reconhecermos que essa conquista foi a sagrada resultante de sua fidelidade real. E o Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplendência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. É importante a gente trazer aqui essa referência, amigos, com toda a clareza da verdade e trazermos para o nosso dia a dia. Às vezes nós nos desarmonizamos. Aquilo vem uma ansiedade ou vem uma emoção menos feliz por algum acontecimento. Nós precisaríamos refletir se sobre aquele aspecto nós já temos algum sentimento bem desenvolvido, algum valor. Porque aquele aspecto é o ponto nevrálgico que eu vim transformar, que sempre que acontece me desarmoniza e eu sou incoerente entre aquilo que sei e aquilo que vivo. Na evangelização de espíritos, a pauta maior é sempre a coerência, é o alinhamento perfeito entre aquilo que eu já sei, sinto e vivo. Quando esse alinhamento da coerência começa a ficar uma definição em nós, nós estamos construindo essa fidelidade às leis de Deus. Isso que é a coerência. Bom, eu sei que é isso que eu preciso fazer, e faço, e vivo. É com grandes lutas, viu, amigos? É com grandes testemunhos, porque não está pronto em nós. Mas o que é para hoje nós ficarmos refletindo é se dá para a gente servir a dois senhores. Ora, eu me arrasto pelas questões do mundo, ora, eu tento buscar as questões do mundo espiritual ou da minha consciência. Essa ambivalência no espírito é que tem sido a sua dor. Então, aquilo que nós já sabemos que é um dever, que se cumpra. Que é uma responsabilidade que assumamos, que é um sentimento que a gente construa. Hoje não deu, hoje eu vacilei, mas amanhã eu volto, nunca vou deixar aquela pessoa, aquele relacionamento, porque eu não dei conta num dia. Nós temos que perseverar toda a existência, para que aquilo seja uma construção para nós relativo às leis divinas. Irmãos, como é bom para todos nós aprendermos o Evangelho de Jesus para que a nossa vida na Terra tenha um significado para sempre e não para alguns momentos apenas. E esse texto que nós estamos lendo, do Boa Nova, intitulado Fidelidade a Deus, ele é um texto que nos leva a muitas reflexões importantes, porque ele nos convida, como a Célia colocou para nós hoje, a pensar o que é mesmo essa fidelidade a Deus. Quantas vezes nós andamos por aí e despreocupados, desligados, descomprometidos com essa fidelidade a Deus, nosso Pai.
Então, esse texto ele é muito primoroso nesse sentido. E essa conversa que Jesus tem com os apóstolos, ela vai esclarecendo cada ponto daquilo que muitas vezes é para nós uma grande indagação. E num determinado ponto da conversa, há um questionamento dos discípulos quanto a estar doente, porque um deles diz que não estava se sentindo muito bem naquele dia, se sentia doente, e como que ele poderia ser fiel a Deus doente? Porque muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas vezes a gente se sente mal do corpo, mal do espírito, se sente obsediado. Como trabalhar, como ser fiel, como cumprir com os nossos deveres estando doente? Então ele pergunta assim, André pergunta: mestre, nesses últimos dias tenho sentido-me doente e receio não poder trabalhar com os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Olha a importância de nós entendermos isso. De fato, quando nós nos sentimos no vigor pleno, tudo em ordem, tudo ok, nem sempre, nesse estado de alma e de corpo, nós estamos servindo. Porque muitas vezes, nesse estado, nós estamos a serviço dos nossos interesses pessoais, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente anseia, dos nossos sonhos, e não de uma fidelidade realmente. Então é interessante como Jesus coloca que esse testemunho, essa fidelidade, a gente demonstra justamente nas horas tormentosas. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalho com o nosso Pai, com as mais altas possibilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está no céu, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Então eu gostaria de interromper aqui um minutinho, porque eu sempre comento isso no Evangelho, mas eu gosto de comentar, porque foi tão marcante para mim. Uma ocasião, nós estávamos aqui com 2 companheiros que contribuem demais com a casa, mas bastante mesmo, 3 companheiros que estavam bem enfermos. E eu olhei para eles estavam andando assim, em pontos diferentes, eu estava numa posição que eu pude ver os 3 ao mesmo tempo. Pensei assim, nossa, eu preciso intensificar as minhas preces por esses irmãos, porque realmente eles estão enfermos. E aí um amigo espiritual aproximou e disse assim: irmã, guarda uma coisa, enfermidade alguma na terra impede o ser de fazer o que ele veio fazer no mundo. E eu fiquei impressionada com aquela frase, aquilo retumbou tão fortemente
dentro de mim, que aí eu parei e fui observar esses companheiros e pude perceber que, de fato, eles estavam realizando, não só aqui na casa, mas nos seus lares, nos seus ambientes fora do nosso reduto aqui espírita, tudo aquilo que era da competência deles. Doente ou não estava fazendo diferença. Então isso é uma coisa muito importante para nós, muito importante. Porque às vezes nós temos um pensamento mórbido, que é um pensamento característico, independente da gente estar com saúde ou sem saúde, independente de nós estarmos bem ou não, esse pensamento mórbido nos acompanha e em todas as circunstâncias e situações a gente fica com o pensamento de morte, de doença. Nós ficamos com um pensamento arraigado a uma situação que não condiz à realidade. Nós ficamos numa situação de pena de nós mesmos, nós ficamos numa situação de paralisia do nosso potencial divino que está em nós, que Deus inoculou e que independe, que esse potencial divino independe das circunstâncias físicas, fisiológicas que nós estamos vivenciando num momento. É isso que Jesus quis falar aos seus discípulos, porque definitivamente o Espírito, ele não adoece, porque ele é de ordem divina. Agora, o ser espiritual, que não é o espírito, adoece. E isso é uma coisa que a gente precisa entender com muita clareza, com muita clareza. Então, nesse momento da nossa vida, que nós estamos sendo convidados por Deus nosso Pai a estar onde nós nos encontramos, com as pessoas que nos cercam, no ambiente de trabalho que nós estamos, nós fomos programados por um planejamento reencarnatório que nós anuímos para expandir todas as nossas potencialidades em relação àquela oportunidade que nos foi concedida. E nada pode nos impedir de realizar o que viemos fazer na Terra, a não ser os nossos pensamentos equivocados sobre a verdade. Porque se nós alimentarmos um pensamento atormentado, esse tormento nos paralisa e impede que nós realizemos, mas não a doença em si, mas o que vai dentro de nós. Então a importância de nós compreendermos que aquilo que é da nossa responsabilidade, aquilo que nós assumimos frente à nossa consciência, não ficará sem realizar, não ficará. Por quê? Porque nós fomos programados por uma situação antes de nós reencarnarmos para dar tudo certo, tudo certo. Então, um estado constante de vigilância, de ajuste de rota todo o tempo todo, esse estado de vigilância permite que nós, mesmo que saiamos temporariamente do caminho, em brevíssimo tempo retornemos. Por quê? Porque esse estado íntimo de vigiar o pensamento e de permanecer naquela rota evolutiva que determinamos para nós antes de reencarnarmos,
ela tem uma força tão grande, tão extraordinária, de imantação magnética e fluídica, que para a gente sair desse roteiro, é necessário que a gente apronte muito. E mesmo tendo aprontado, ainda dá para voltar. Que até o último momento é possível, né, que nós encontremos novamente o caminho. Então vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, Senhor, possamos orar para nos sentirmos ligados ao Seu coração amoroso, Senhor, para que possamos permanecer no roteiro iluminativo que o Senhor traçou para nós, a fim de que na terra possamos aparar as nossas arestas, possamos nos tornar espíritos melhores, dispostos ao bem e à verdade. Que nesta hora abençoada, em que o Senhor nos envolve em vibrações de paz e de equilíbrio, possamos acordar em nós os compromissos espirituais, agendados em nossas consciências, para que na terra, Senhor, possamos ser felizes, abraçando o Seu Evangelho de amor. Possamos, Senhor, estar com aqueles que hão de nos engrandecer com Sua presença, nos estimulando ao progresso, a abandonar o homem velho e seguirmos no caminho luminoso do bem. Ampara com todo o Seu amor nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs, que eles sejam visitados por estes espíritos amorosos que conhecem suas dores, que podem socorrê-los e ampará-los. E nós outros que possamos, Mestre, realizar as nossas mínimas tarefas, com alegria, com bom ânimo, superando a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.